eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: e estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus 11, em Lucas 16, que o reino de Deus será tomado à força. Será tomado à força. E quando diz isso lá no capítulo de Lucas, de Mateus, quer falar de força, vigor e um forte desejo para entrar no reino. Amém? Então, por que isso? Porque nós sabemos que o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que fazer a conta para seguir a Jesus. Nós sabemos que para satisfazer o Senhor, louvamos, Ele morreu. Para que houvesse salvação, Ele morreu. Ele tinha que morrer, padecer tudo que padeceu. E a Bíblia diz que para satisfazer Deus, a pessoa que se converte também morre. Tem que morrer. Tem que morrer para si. Negar a si mesmo. Amém? Então, essa atitude dessa mulher, o que ela fez, com certeza ela fazia parte daqueles que ouviram o Senhor Jesus falar assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Darei descanso para as vossas almas. Então o refrigério chegou na alma dessa mulher. Chegou na alma. O perdão chegou para ela. A vida de Deus chegou para ela. Então, a Bíblia diz que ela tomou essa iniciativa de, antes de Jesus ser sepultado, quem derramou o óleo em Cristo, já preparando para a sepultura, foi ela. A Bíblia diz que está quem? Está Jesus, está uma mulher e estão os outros homens. Hoje, onde Cristo é pregado mesmo, é uma reunião também. Hoje, a igreja na terra, a igreja tem Jesus. Tem Jesus. E a Bíblia afirma que a igreja, o cristão, é a justiça de Deus andando. Amém? Amém ou não amém? Então, a atitude dela de respeito, honrando a Jesus, adorando ao Senhor. Mas os homens que estavam ali, nós lemos aqui o que eles falaram da atitude dela. Vamos repetir. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, se indignaram com a atitude dela, se indignaram por ela ter feito o quê? Ter trazido um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, então algo valioso, mas ela esqueceu de tudo isso, quebrou, pegou e derramou no Senhor Jesus. Amém? E a Bíblia diz que eles se indignaram, ficaram com raiva da atitude dela e disseram:
Para que se fez isso? Falou que aquilo que ela estava fazendo era um desperdício. Porque, aí ele fala, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres. E bramavam contra ela, ainda fizeram mais. Se indignaram, falaram que era um desperdício e ficaram conversando. A conversa deles era o quê? Falando mal dela. Então, o que nós aprendemos? É uma pessoa que está adorando. É uma pessoa que está vivendo a gratidão pelo perdão. Mas tem os outros que não estão satisfeitos. Qual é o ensinamento aqui? Se nós começarmos a falar, se o cristão começar a falar do mundo, ninguém vai falar mal dele. Se as pessoas gostarem da política, começar a falar de política, ninguém vai falar mal dele. Se a pessoa começar a falar que está de olho no emprego melhor, para ganhar mais dinheiro, prosperar financeiramente, ninguém vai falar mal dele. Se a pessoa gastar o tempo todinho da vida dela estudando para fazer uma prova, um concurso, ninguém vai falar mal dela. Se ela gostar de beber cerveja, se ela gostar de beber uísque, se ela gostar de churrasco toda hora, ninguém vai falar mal dela. Ninguém. Mas quando, o que está sendo ensinado aqui? Quando a pessoa tira todo o seu tempo, todos os teus recursos, toda a tua força, todo o teu ser, todos os teus talentos, tudo que há em mim, e me volto todo para Deus, vai perturbar. O mundo não se conforma com isso. E por que fazem isso? O ponto principal, não aceitam. Aí uns vêm sutil, tem que ser mais moderado. Ele é muito radical, ele é extremista. Quando revela isso, está revelando o quê? Que ele não sente uma obrigação na alma de servir a Deus dessa maneira. Mas a Bíblia afirma o quê? Que quem começou a usufruir dessa graça, o que aconteceu na cruz do Calvário, ele não mede esforços. Quando ele entende o que aconteceu na cruz, quando ele entende o que está sendo dado gratuitamente, ele vive assim. Amém? Mas quem vai criticar? Quem? A Bíblia diz que a pessoa morta espiritualmente ou morna não tem esse fervor, não tem essa alegria de servir dessa forma. Mas quem foi inundado com rios de água viva, não é vagaroso no cuidado, é fervoroso no espírito. Amém? E ela fez isso e os homens criticaram. Mas entenda, não importa o que os homens falam. Não importa o que o irmão vai falar. Não importa o irmão de casa. Não importa o que o governador vai falar. Não importa o que a falsa igreja vai falar. Não importa. Não importa. Que o Senhor, o que o homem falou? O homem criticou a atitude. Mas a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. No grande dia do julgamento que vai contar é o que Jesus viu. E a Bíblia é muito clara que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Na verdade, quem está usufruindo da graça, a primeira coisa que ele quer fazer é agradar Jesus. E ele fala como salmista, com alegria profunda em seu coração: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado? O que darei? Ele quer saber. Aí Jesus responde: todo o teu tempo, todo o teu ser, toda a tua força, toda a tua capacitação que tu tem, eu quero que se volte para mim. Aí tu dá isso. Quem usufrui dessa graça, ele vai temer. Ele quer agradar o Senhor.
ele teme a fazer negócios nessa terra que atrapalha a comunhão com o Senhor. Ele teme a gastar o teu tempo à toa. Ele teme ficar falando com coisas que não edificam. Ele teme. Então ele não critica. Ele se volta para fazer a vontade do Senhor. Amém? Tem Jesus, tem uma adoradora, tem um povo que não está gostando dessa adoração. Mas o que importa é o que Jesus aceita. Amém? Porque não tem como agradar a dois senhores. Quem usufrui da graça, vive como foi falado de manhã. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Então eu pergunto que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado? Todas essas revelações que têm chegado para nós, lembra como a Bíblia diz assim no Novo Testamento: os teus irmãos do passado, como queria, Jesus falando, como queria ouvir o que vocês estão ouvindo e ver o que vocês estão vendo. Quantas almas estão precisando de escutar o que nós estamos escutando? Porque sem essa verdade não há salvação. Não há. Só dá para receber o Espírito Santo escutando o Evangelho da verdade. Amém? Então o que Jesus começa a pedir, nós fazemos. Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Amém? E ela tomou uma atitude que tinha gente criticando. Então, em nome de Jesus, não importa quem vai criticar. Não importa quem não vai ficar satisfeito com a tua devoção. O que importa é que Jesus fala da tua devoção. E é interessante, Jesus continua a conversa, graças ao Senhor, e no 6, Jesus diz assim para quem está falando mal e para quem não aceita o Evangelho da verdade. Jesus diz assim, ó, começa, deixai-a, deixa ela fazer, ela era mulher, ele hoje, quem faz, Jesus fala a mesma coisa, quem está criticando, quem está escutando e vai escutar a mensagem, a palavra de Jesus continua fazendo barulho nos ouvidos que escuta essa palavra, deixai-a, Jesus que está falando, amém? Então, quando Jesus fala para quem não gosta, para quem não aceita essa adoração, Jesus fala, deixa. Quando Jesus fala assim, deixa, está falando para ela, continua. Então Jesus fala no meu ouvido, continua me adorando, que é assim que eu gosto. Continua me buscando, que é assim que eu gosto. Continua me honrando, que é assim que eu gosto. Continua sendo santo em toda a vossa maneira de viver, que é assim que eu gosto e quero. Se tu está sendo santificado, santifique-se ainda. Continua praticando a justiça. Continua não me negando diante dos homens. Continua falando a verdade. Continua. Mas para quem não quer, deixa. Tem uma palavra, uma advertência muito séria. Deixa. Deixa que ela está fazendo o que eu quero. Deixa que ele está fazendo o que eu quero. Deixai-a. Glória a Deus. E depois Jesus ainda pergunta, por quê? Para que molestar ela? O que ela está fazendo de errado? Sai perguntando aí. Sai perguntando aí quem prega a verdade, quem vive a verdade. Pergunta para essas pessoas, o que ele fala de errado? Qual a atitude dele que revela que ele é um pecador? Pergunta para quem fala que ele é radical, ele é extremista. Por quê? Por quê? Porque ela está me adorando. Porque ela vive a minha palavra. Porque ele fala a verdade. Ficam em silêncio. Começa a inventar. Amém? E Jesus fala,
ela me fez boa obra. Está sendo tudo computado. Ela está revelando que recebeu o meu perdão. Ela está revelando que me ama. Se me ama, lembra que a Bíblia diz? A vontade do Pai é essa, que nenhum que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Não quer que se perca. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Jesus não deu ordem para ela chegar ali e adorar daquele jeito. Simplesmente ela recebeu o perdão de Jesus. Então, de quem recebeu o perdão e sabia onde ele está, vai adorar sem precisar mandar. Vai ficar perto porque viu um amor que nunca tinha visto. Quer ficar perto do Criador. Amém? Então, o que ela tem que ser? Ser santo em toda a nossa maneira de viver. Qualquer coisa que se levante o inferno contra o verdadeiro adorador, Jesus se levanta. Jesus consola. Jesus vivifica. Jesus restaura. Jesus age, deixa ela. Então, em nome de Jesus, quem começa a adorar e coloca em seu coração que quer viver adorando, ninguém vai conseguir impedir. Jesus está pronto a proteger para a fé genuína não sair dali. Ele que faz essa obra. Amém? Já pessoas criticando, podia, o que eles estão falando? Estão falando mal de mim, mas escutou Jesus falando bem. Então, o que importa, se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Importa agradar a Cristo. Amém? É um exemplo para nossas vidas? Então, em nome do Senhor Jesus, não tem explicação, como eles ficaram sem explicação. Não tem, ela me fez boa obra, vai falar mal de quem está adorando, está me agradando o Senhor Jesus. O reino de Deus será tomado à força. Não interessa quem estava ali. O que interessa é quem me salvou. O que interessa é quem te salvou. O que interessa é quem vai nos julgar. Nenhum homem vai julgar nenhum de nós. Não interessa o julgamento dos homens. O que importa é quem vai julgar é Jesus. Todos os homens vão ter que se explicar por que perseguiu ao verdadeiro adorador. Amém? No 7, 14, 7. Deixai para que a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Amém, irmão? Presta atenção, mas a mim nem sempre me tendes. Por enquanto, estamos tendo oportunidade dada pelo Senhor de provar que nós temos Ele. Amém. Porque chegará uma hora que nós não vamos ter mais oportunidade. Então, o dia está passando, a noite é chegada, a morte pode chegar. Eu não vou ter mais oportunidade. Eu tenho que revelar que eu tenho Ele hoje e fazer isso que ela fez. Não me esforços. Viver adorando o Senhor. Que a Bíblia diz assim, que quem ama o Senhor Jesus, quem ama, obedece. E quem obedece, a Bíblia diz que será amado pelo Pai. Jesus fala, eu também o amarei e faremos morada nele. Faremos morada nele. É a chave do negócio. Amém? Ela sentiu, ela tocou em Jesus. Eu posso sentir Jesus dentro de mim. É a mesma coisa. Esse poder sobre-humano agindo dentro de nós. Ela recebeu o perdão de Jesus. O poder do perdão fez ela se jogar e fazer isso. Ficar adorando. Ficar adorando e nem se importar porque estavam falando. O que importa é o que ele fez. Não interessa a circunstância da nossa vida, não interessa diante de quem nós estamos. O que importa é o que Ele fez por nós. Amém? E nós, a todo momento, perguntar, o que eu posso dar a mais para o Senhor, de todos os benefícios que Ele tem me dado.
E outra coisa maravilhosa aqui, ela fez o que podia. São detalhes da mensagem. Jesus está defendendo essa mulher e nesse momento, preste atenção, ela não revelou nada para Jesus. Você está fazendo o que pode? Você está fazendo o que pode? O teu tempo está sendo todo dedicado ao Senhor? Está meditando na palavra dia e noite? Está pregando como Deus te revelado para tu pregar? Tu está santificando Jesus como Senhor no coração, como diz a Bíblia? Tu está fazendo o que pode? Então, em nome de Jesus, Deus sabe e não precisou ela falar nada. A atitude dela foi revelado que ela fez o que podia. O que estava ao alcance dela, ela fez. O que o Senhor Jesus revela para você e para mim, diante de Jesus, eu posso fazer. Essa pergunta, ele fez o que podia. Amém. Porque ele me capacitou para fazer. Então Jesus pergunta para nós, como revelou dela, agora revela para nós. E pode falar para nós, nós estamos fazendo o que nós podíamos ou poderíamos estar fazendo mais? O nosso tempo poderia estar sendo mais dedicado ao Senhor? As nossas finanças poderia estar sendo mais aplicado no reino de Deus? O nosso amor, a nossa força poderia estar sendo mais aplicado para a glória de Deus? Então, isso é ensinamento para nossas vidas, amém? Estamos fazendo? Ela fez. Ela fez e foi protegida pelo Senhor. Ela fez e foi guardada pelo Senhor. E ela com isso, ela só disse o quê? Ele só disse o quê? Para ela e para todos nós. Continua me adorando dessa forma. E calando a boca de quem? Um dia, esse Senhor vai julgar todo mundo. E ele vai levar para morar com ele os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que não medem esforço, não teme nada, teme sim desagradar o seu Senhor. Não importa o que estejam falando. Isso aqui é a vida de um verdadeiro adorador. E Jesus critica e não suporta quem fala mal do verdadeiro adorador. Ele não tem argumento para condenar o verdadeiro adorador. Ela estava em verdade adorando. Estava em amor. A Bíblia me salva e te salva para nós andarmos na verdade em amor. A Deus e ao próximo por intermédio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está contemplando tudo. Quem não é por mim, é contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Amém, irmão? Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero subir. Não importa o que estejam falando. Não importa se estão falando mal. Não importa que a igreja sempre foi perseguida e sempre vai ser perseguida. Ela vai ser caluniada. Chamaram o Senhor de Beelzebul. Uma vez interrogaram ele diante do Sinédrio, falou: vocês querem saber o que eu ensino? Eu estava ensinando de portas abertas. Eu estava ensinando para todo mundo. Eu preguei, estava ensinando às claras, não estava nada de oculto, eu estava falando. E vai me perguntar para mim o que eu estava pregando? Pergunte às pessoas que estavam ouvindo o que eu estava pregando. Aí deram uma tapa no rosto dele. Aí ele vira: me prova se eu fiz algum mal por falar isso. Mas se fiz o bem, por que está me bofeteando? Amém? Viu por quê? Não tem resposta. Não tem.
toda argumentação contrária à verdade do Senhor Jesus cai por terra. Então eu quero morrer não me importando se a crítica foi porque não sai da verdade. Porque uns falam assim, tem que haver mais uma moderação, é muito radical, mas vou te contar, para nascer de novo, tem que ser algo radical, segundo a Bíblia. É nascer de novo, viver uma nova vida, tudo se fez novo, segundo a Bíblia, é radical. Funciona assim, não dá para amar o mundo e amar Jesus, ele não aceita. Não dá para gostar das coisas, amar as coisas do mundo e as coisas de Deus, ele não aceita. Ele quer um verdadeiro adorador, aquele que, ele diz assim, Simão, quem muito é perdoado, muito ama, mas quem é pouco perdoado, pouco ama. Se eu julgar que fui pouco perdoado, o coração, a minha alma vai ser frio no agir. Meu movimento a favor do reino vai ser frio. Não vou ter esse vigor como essa mulher, como os apóstolos, como os pais da igreja, como todos os verdadeiros se posicionaram. Mas se teve um encontro genuíno com essa graça poderosa, fica pegando fogo, querendo agradar esse Senhor. Então, em nome de Jesus, e não se preocupe, podem falar o que for, o que importa é que Jesus está falando de você. E saiba que no mundo espiritual tem alguém poderoso que tem um controle de todas as coisas que está te defendendo. E a Bíblia diz que ele consola os nossos corações. Ninguém vai se dar mal por escolher agradar a Jesus. Não tem prejuízo. Não tem nenhum prejuízo quem decide se entregar totalmente para Jesus. Não tem. Não tem prejuízo. Só tem ganho. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.